Srimad Bhagavatam, quinto canto, capítulo 9, o caráter exímio de Jada Bharata. Sri Shukadeva Goswami continuou: Meu querido rei, após abandonar o corpo de veado, Bharata Maharaja nasceu numa puríssima família brahmana. Havia um Brahmana pertencente à dinastia de Andira. Ele estava revestido de plenas qualificações bramínicas. Ele podia controlar sua mente e sentidos. E havia estudado todos os textos védicos e literatura subsidiária. Ele era muito hábil em dar caridades e era sempre satisfeito, tolerante, muito cortês, erudito e desprovido de inveja. Era autorrealizado e estava ocupado no serviço devocional ao Senhor. Sempre permanecia em transe. Teve com sua primeira esposa 9 filhos igualmente qualificados, e com sua segunda esposa ele gerou gêmeos, um filho e uma filha, sendo que o menino era tido como o mais elevado e principal devoto dentre os reis santos, Bharata Maharaja. Esta, pois, é a história de seu nascimento depois que ele abandonou o corpo de veado. Por ter especialmente recebido a misericórdia do Senhor, Bharata Maharaja podia lembrar-se dos incidentes de sua vida passada. Embora ganhando um corpo de Brahmana, ainda assim ficava muito temeroso de seus parentes e amigos que não eram devotos. Ele sempre se mantinha muito precavido contra essa associação, pois temia cair novamente. Em consequência disso, ele se manifestava diante dos olhos do público como um louco, estúpido, cego e surdo, para que os outros não tentassem falar com ele. Dessa maneira, ele se livrava da má associação. Em seu íntimo, ele vivia pensando nos pés de lótus do Senhor e cantando as glórias do Senhor, que nos liberta do cativeiro da ação fruitiva. Assim, ele escapulia das investidas da associação com não devotos. A mente do pai Brahmana vivia repleta de afeição por seu filho Jada Bharata, Bharata Maharaj. Portanto, ele estava sempre apegado a Jada Bharata. Como não conseguia entrar no Grihastha Ashrama, Jada Bharata simplesmente executou o processo purificatório até o final do Brahmacharya Ashrama. Embora Jada Bharata não quisesse aceitar as instruções de seu pai, contudo, julgando pertinente que ao pai cabe ensinar o filho, o Brahmana instruía-o sobre como manter-se limpo e como lavar-se. Apesar de seu pai dar-lhe as devidas instruções quanto ao conhecimento védico, Jada Bharata comportava-se diante dele como se fosse um tolo. Ele comportava-se dessa maneira para que seu pai entendesse que ele não tinha condições de receber instruções e, assim, abandonasse os esforços de continuar instruindo-o. Ele sempre se comportava de maneira completamente rebelde. Sendo instruído a lavar suas mãos após defecar, ele as lavava antes. Entretanto, durante a primavera e o verão, seu pai queria dar-lhe instruções védicas. Tentava ensinar-lhe o mantra Gayatri juntamente com o Omkara e o Vyashti. Porém, depois de 4 meses,
Seu pai ainda não obtinha êxito em sua instrução. O Brahmana, que era pai de Jadabharata, considerava seu filho como sua vida e alma, e portanto estava muito apegado a ele. Julgava sábio educar seu filho apropriadamente, e, estando absorto nesta tarefa malograda, tentava ensinar a seu filho as regras e regulações de Brahmacharya, incluindo a execução dos votos védicos. Em seguida, a mais jovem esposa do Brahmana, após confiar seus filhos gêmeos, o menino e a menina, à esposa mais velha, partiu rumo a Patiloka, morrendo voluntariamente com seu esposo. Após a morte do pai, os 9 irmãos consanguíneos de Jadabharata, que o consideravam estúpido e mentecapto, abandonaram a tentativa do pai de dar-lhe educação completa. Os irmãos consanguíneos de Jadabharata eram eruditos nos 3 Vedas, o Rig Veda, o Samaveda e o Jajur Veda, que estimulam muitíssimo a realização de atividades fruitivas. Os 9 irmãos não eram, em absoluto, iluminados espiritualmente em serviço devocional ao Senhor. Portanto, não podiam entender a elevadíssima posição de Jadabharata. Com efeito, os homens degradados não passam de animais. A única diferença é que os animais são quadrúpedes e esses homens são bípedes. Esses animalescos homens bípedes costumavam chamar Jadabharata de louco, estúpido, surdo e mudo. Eles o maltratavam e Jadabharata comportava-se diante deles como um louco, surdo, cego e estúpido. Ele não protestava nem tentava convencê-los de que ele não era nada disso. Se outros queriam vê-lo fazer algo, ele agia de acordo com esses desejos. Toda a comida que obtinha esmolando ou como pagamento, ou qualquer alimento advindo sem nenhum esforço de sua parte, quer fosse em pequena quantidade, quer saboroso, quer rançoso ou insípido, ele o aceitava e comia. Ele jamais comia algo para satisfazer os sentidos, pois estava liberado do conceito corpóreo, que nos induz a discriminar entre alimentos saborosos e insípidos. Estava em plena consciência transcendental de serviço devocional e, portanto, não se deixava influenciar pelas dualidades provenientes do conceito corpóreo. Na verdade, seu corpo era tão forte como o de um touro e seus membros muito musculosos. Não se importava em saber se era inverno ou verão, se ventava ou chovia, e jamais se agasalhava. Deitava-se no chão e nunca passava óleo em seu corpo, nem tomava banho. Porque seu corpo era sujo, sua refulgência e conhecimento espirituais mantinham-se ocultos. Assim como o esplendor de uma pedra preciosa é coberto pela poeira. Ele usava apenas uma tanga suja e seu cordão sagrado, que era enegrecido. Compreendendo que ele nascera numa família brahmana, as pessoas costumavam chamá-lo de Brahmabandhu e outros nomes. Sendo assim insultado e desprezado pelas pessoas materialistas, ele vagava de um lugar para outro. Jadabharata costumava trabalhar apenas em troco de comida. Seus irmãos consanguíneos aproveitavam-se disso e, em troca de algum alimento, ocupavam-no em trabalhos agrícolas. Mas, na verdade,
ele não tinha nenhum conhecimento de como fazer um excelente trabalho no campo. Ele não sabia onde despejar a terra ou onde deixar o solo nivelado ou irregular. Seus irmãos costumavam dar-lhe arroz quebrado, ração de gado, casca de arroz, cereais carunchosos e grãos queimados que estavam grudados na panela. Mas ele alegremente aceitava tudo isso como se fosse néctar. Não resmungava e, muito satisfeito, comia tudo isso. Foi então que, desejando obter um filho, um líder de sacerdotes que nasceu em família Shudra, desejou adorar a deusa Bhadrakali, oferecendo-lhe em sacrifício um homem obtuso, cuja cotação não supera a de um animal. Para o sacrifício, o líder dos salteadores capturou um homem animalesco, mas este escapou, e o líder mandou seus seguidores encontrá-lo. Eles percorreram diferentes direções, mas não conseguiram dar com ele. Andando de um lado para outro no meio da noite, cobertos por densa escuridão, chegaram a um campo de arroz onde viram o nobre filho da família Andira, Jada Bharata, sentado em um lugar elevado, vigiando o campo contra os ataques dos veados e javalis. Os seguidores e servos do chefe de salteadores consideraram Jada Bharata possuidor de qualidades que se encaixavam muito bem em um homem animal e decidiram que ele era uma escolha perfeita para o sacrifício. Com seus rostos radiantes de felicidade, pegaram das cordas, amarraram-no e levaram-no ao templo da deusa Kali. Depois disso, todos os ladrões, de acordo com seus rituais imaginativos, de que se valiam para matar homens animalescos, banharam Jada Bharata, vestiram-no com roupas novas, decoraram-no com adornos apropriados para um animal, untaram seu corpo com essências aromáticas e decoraram-no com tílaca, polpa de sândalo e guirlandas. Eles o alimentaram suntuosamente e então colocaram-no diante da deusa Kali, a quem ofereciam incenso, lamparinas, guirlandas, cereais tostados, ramos tenros, brotos, frutas e flores. Dessa maneira, antes de matar o homem animal, eles adoraram a deidade e entoaram canções e orações, tocando tambores e cornetas. Então fizeram Jada Bharata sentar-se diante da deidade. Naquele instante, um dos ladrões, agindo como sacerdote principal, preparava-se para oferecer o sangue de Jada Bharata, que eles imaginavam ser um animal homem, para que a deusa Kali o bebesse como licor. Portanto, pegou de uma assustadora espada afiadíssima e, consagrando-a com o mantra de Bhadrakali, ergueu-a para matar Jada Bharata. Todos os ladrões e assaltantes que se prepararam para adorar a deusa Kali tinham mentalidade rasteira e estavam atados aos modos da paixão e ignorância. Dominava-os o desejo de tornarem-se ricos. Portanto, tiveram a audácia de desobedecer aos preceitos dos Vedas, a ponto de organizarem-se para matar Jada Bharata, uma alma autorrealizada nascida em família brahmana. Devido à sua inveja, esses assaltantes levaram Jada Bharata para ser sacrificado diante da deusa Kali.
Semelhantes pessoas vivem entregues a atividades invejosas e, portanto, ousaram tentar matar Jadabharata. Jadabharata era o melhor amigo de todas as entidades vivas. Ele não era inimigo de ninguém e estava sempre absorto em meditar na Suprema Personalidade de Deus. Ele nascera de um bom pai brahmana e matá-lo era proibido, mesmo que ele fosse um inimigo ou uma pessoa perigosa. Em todo caso, não havia razão alguma para matar Jadabharata, e a deusa Kali não podia tolerar isto. Ela percebeu de imediato que esses assaltantes pecaminosos estavam prestes a matar um grande devoto do Senhor. Subitamente, o corpo da deidade rompeu-se em dois, e a deusa Kali emergiu pessoalmente num corpo incandescente que apresentava uma intensa e ofuscante refulgência. Não conseguindo tolerar as ofensas cometidas, a enfurecida deusa Kali lançava chamas pelos olhos e exibiu seus ferozes dentes curvos. Seus olhos vermelhos brilhavam, e ela apresentou suas feições amedrontadoras. Ela assumiu um corpo assustador, como se estivesse pronta para destruir toda a criação. Pulando violentamente do altar, ela decapitou imediatamente todos os ladrões e canalhas com a mesma espada com a que eles haviam tencionado matar Jadabharata. Então, ela começou a beber o sangue quente que escorria do pescoço dos ladrões e patifes decapitados, como se esse sangue fosse licor. Na verdade, ela bebia esse líquido embriagador com suas associadas, que eram bruxas e demônias. Estando intoxicadas com o sangue, todas elas passaram a cantar bem alto e a dançar como se estivessem preparadas para aniquilar todo o universo. Ao mesmo tempo, elas começaram a divertir-se com as cabeças dos ladrões e assaltantes, jogando-as como se fossem bolas. Quando um invejoso comete ofensa perante uma grande personalidade, ele é sempre punido da maneira acima mencionada. Shukadeva Goswami disse então a Maharaj Parikshit: ó Vishnudatta, aqueles que já sabem que a alma é distinta do corpo, que cortaram o nó invencível do coração, que sempre se ocupam em atividades de bem-estar para todas as entidades vivas e que nem sequer pensam em fazer mal a alguém, recebem contínua proteção da Suprema Personalidade de Deus, que carrega seu disco, a Sudarshana Chakra, e age como o tempo supremo para matar os demônios e proteger seus devotos. Os devotos sempre se refugiam aos pés de lótus do Senhor. Portanto, em qualquer situação, mesmo quando ameaçados de serem decapitados, eles permanecem imperturbáveis. Para eles não há espanto algum nisto. Neste ponto encerram-se os significados Bhaktivedanta do 5º canto, 9º capítulo do Srimad Bhagavatam, intitulado O Caráter Exímio de Jadabharata. Srimad Bhagavatam, 5º canto, capítulo 10, o debate entre Jadabharata e Maharaja Rahugana. Shukadeva Goswami continuou: meu querido rei, depois disso o rei Rahugana
soberano dos estados conhecidos como Sindhu e Salvira, dirigia-se a Kapila Ashrama. Quando os principais carregadores do palanquim do rei alcançaram as margens do rio Ikshumati, eles precisaram de outro carregador. Começaram então a procurar alguém e casualmente deram com Jadabharata. Consideraram o fato de que Jadabharata era muito jovem e forte e tinha membros vigorosos. Como as vacas e os asnos, ele estava em ótimas condições para transportar fardos. Pensando dessa maneira, embora semelhante trabalho não fosse digno da grande alma Jadabharata, eles, entretanto, sem hesitar, forçaram-no a carregar o palanquim. Contudo, devido ao seu sentimento de não violência, Jadabharata levava muito incongruamente o palanquim. À medida que avançava, metro após metro, ele parava para ver se não estava prestes a pisar sobre formigas. Consequentemente, ele não conseguia acompanhar o ritmo dos outros carregadores. Devido a isso, o palanquim balançava, e o rei Rahugana imediatamente perguntou aos carregadores: "Por que estáis carregando este palanquim irregularmente? Fazei o obséquio de carregá-lo direito." Ao ouvirem as repreensões de Maharaja Rahugana, os carregadores do palanquim ficaram muito temerosos de serem punidos e começaram a falar-lhe o seguinte: "Ó Senhor, por favor, fica sabendo que não somos absolutamente negligentes no desempenho de nossos deveres. Temos fielmente carregado este palanquim de acordo com teu desejo, mas este homem que recentemente passou a trabalhar conosco não consegue caminhar muito rápido. Portanto, ele nos impede de carregar o palanquim." O rei Rahugana entendeu as palavras dos carregadores e viu que eles temiam ser punidos. Entendeu também que, pela simples culpa de uma pessoa, o palanquim não estava sendo devidamente carregado. Sabendo perfeitamente bem disto e ouvindo-lhes a súplica, ficou um pouco irado, embora fosse muito avançado em ciência política e muito experiente. Sua ira surgiu devido à sua natureza inata de rei. Com efeito, a mente do rei Rahugana estava coberta pelo modo da paixão, e, portanto, ele dirigiu as seguintes palavras a Jadabharata, cuja refulgência Brahman, tal qual um fogo coberto de cinzas, não era claramente visível. O rei Rahugana disse a Jadabharata: "Quão trabalhoso é isto, meu querido irmão? Certamente pareces muito fatigado porque, sem ajuda, carregaste sozinho este palanquim durante muito tempo e por longa distância. Além disso, devido à tua idade avançada, ficaste em grandes apuros. Meu querido amigo, vejo que não és muito firme, nem muito forte e vigoroso. Será que teus colegas carregadores não cooperam contigo?" Dessa maneira, valendo-se de palavras sarcásticas, o rei criticou Jadabharata, que, apesar de ter recebido semelhante crítica, não se envolvia com os conceitos corpóreos da situação. Sabia que não era o corpo, pois alcançara sua identidade espiritual. Ele não era gordo, nem magro, nem franzino, tampouco tinha algo a ver com um monte de matéria, uma mera combinação de 5 elementos grosseiros e 3 elementos sutis. Ele nada tinha a ver com o corpo material
e suas 2 mãos e pernas. Em outras palavras, ele havia compreendido na íntegra sua identidade espiritual, Aham Brahmasmi. Portanto, ele não se sentia afetado pelas críticas sarcásticas do rei. Sem dizer nada, continuou a levar o palanquim como antes. Depois disso, ao ver que seu palanquim continuava recebendo solavancos dos carregadores, o rei ficou muito irado e disse: Patifes, que estáis fazendo? Será que, embora haja vida em vossos corpos, morrestes? Não sabeis que sou o vosso mestre? Estais me desrespeitando e por isso deixais de cumprir minha ordem. Em vista disso, punir-vos-ei assim como Dhamaraja, o superintendente da morte, pune as pessoas pecaminosas. Dar-vos-ei o tratamento adequado para que volteis à razão e façais as coisas corretamente. Julgando-se um monarca, o rei Rahugana estava situado no conceito corpóreo e deixava-se influenciar pelos modos materiais da paixão e ignorância. Devido à loucura, ele castigou Jadabharata com palavras descabidas e contraditórias. Jadabharata era um devoto elevadíssimo e a querida morada da personalidade de Deus. Embora considerando-se muito erudito, o rei ignorava a posição de um devoto avançado, fixo em serviço devocional. Tampouco conhecia-lhe as características. Jadabharata era a residência da personalidade de Deus e sempre levava dentro do seu coração a forma do Senhor. Ele era o querido amigo de todos os seres vivos e não alimentava qualquer concepção corpórea. Portanto, com um sorriso nos lábios, falou as seguintes palavras. O grande Brahmana Jadabharata disse: Meu querido rei e herói, tudo o que falaste sarcasticamente é pura verdade. De fato, estas não são simples palavras de repreensão, pois o corpo é o transportador. A carga levada pelo corpo não me pertence, pois sou a alma espiritual. Não há contradição em tuas afirmações, porque sou diferente do corpo. Eu não sou o carregador do palanquim. O corpo é o carregador. De certo, como propuseste, não me empenhei em carregar o palanquim, pois estou desapegado do corpo. Disseste que não sou forte e vigoroso, e estas palavras caem muito bem em alguém que ignora a distinção entre o corpo e a alma. Talvez o corpo seja gordo ou magro, mas nenhum homem erudito usaria estes termos ao se referir à alma espiritual. Quanto à alma espiritual, não sou nem gordo nem macilento. Portanto, estás correto ao dizer que não sou muito robusto. Também, se o objetivo desta viagem e o caminho que leva a ele fossem meus, haveria muitos problemas para mim. Porém, como eles não se relacionam comigo, mas com meu corpo, não há absolutamente problema algum. Obesidade, magreza, aflição corpórea ou mental, sede, fome, medo, discórdia, desejos de felicidade material, velhice, sono, apego a posses materiais, ira, lamentação, ilusão e identificar o eu com o corpo, são tudo transformações porque passa o revestimento material da alma espiritual. A pessoa, absorta no conceito corpóreo material, deixa-se envolver com estas coisas. Mas,
estou livre de todas as concepções corpóreas. Consequentemente, não sou nem gordo, nem magro, nem nada que tenhas mencionado. Meu querido rei, acusaste-me desnecessariamente de ser um morto-vivo. Quanto a isto, posso apenas dizer que verifica-se este fenômeno em toda parte, porque todas as coisas materiais têm seu começo e seu fim. Quanto ao fato de julgares ser o rei e amo, e assim tentares me dar ordens, isto também é incorreto, porque estas posições são temporárias. Hoje és o rei e eu te presto serviço, mas amanhã esta posição pode mudar, e podes ser meu servo e eu teu mestre. Estas são circunstâncias temporárias, criadas pela providência. Meu querido rei, se ainda pensas que és o soberano e que sou teu servo, deves dar-me ordens e eu deverei segui-las. Posso então dizer que essa diferenciação é temporária e que persiste apenas graças ao uso ou à convenção. Não vejo nenhuma outra causa. Sendo assim, quem é o amo e quem é o servo? Todos estão sendo forçados pelas leis da natureza material. Portanto, ninguém é amo e ninguém é servo. Entretanto, se pensas que és o amo e que sou o servo, aceitarei isto. Por favor, ordena-me que posso fazer por ti. Meu querido rei, disseste, patife, estúpido, sujeito maluco, vou castigar-te, então voltarás à razão. Quanto a isto, deixa-me dizer que, embora eu viva como um tolo, surdo e mudo, na verdade sou uma pessoa autorrealizada. Que lucrarás punindo-me? Se teu julgamento é verdadeiro e eu sou louco, então sua punição equivaleria a bater num cavalo morto. Não adiantará nada. Quando um louco é punido, ele não se cura de sua loucura. Shukadeva Goswami disse, ó Maharaja Parikshit, quando o rei Rahugana castigou com palavras ásperas o grandioso devoto Jadabharata, este, que era santo e pacífico, tolerou tudo e respondeu adequadamente. A ignorância decorre do conceito corpóreo, e Jadabharata não era afetado por esta falsa concepção. Por sua humildade natural, ele nunca se julgava um grande devoto e concordava em sofrer os resultados de seu karma passado. Como um homem comum, ele pensava que, carregando o palanquim, estava destruindo as reações de seus erros anteriores. Pensando dessa maneira, ele começou a carregar o palanquim como antes. Shukadeva Goswami prosseguiu, ó melhor da dinastia Pandu, Maharaj Parikshit, o rei dos estados de Sindhu e Salvira, Maharaja Rahugana, depositava muita fé nas declarações referentes à verdade absoluta. Foi com esta qualificação que ele ouviu de Jadabharata esta apresentação filosófica que, aprovada por todas as escrituras voltadas para os processos de yoga mística, afrouxa o nó no coração. Sua concepção material de julgar-se rei foi assim destruída. Imediatamente ele desceu do palanquim e, caindo esticado sobre o solo, pôs sua cabeça aos pés de lótus de Jadabharata, candidatando-se assim a receber o perdão de suas palavras insultuosas ao grande Brahmana. Então ele fez a seguinte oração. O rei Rahugana disse, ó Brahmana,
Parece que, movimentando-te neste mundo, estás completamente encoberto e passas desapercebido para os outros. Quem és tu? És um Brahmana erudito e uma pessoa santa? Vejo que estás usando um cordão sagrado. Acaso serás um daqueles exímios santos liberados, tais como Dattatreya e outros altamente avançados acadêmicos eruditos? Poderia perguntar-te de quem és discípulo, onde vives, por que vieste a este lugar? Tua missão ao vir aqui é fazer-nos o bem. Por favor, dize-me quem és. Meu querido Senhor, não tenho medo algum do raio do rei Indra, tampouco me assusta o serpentino e despedaçador tridente do Senhor Shiva. Não me importo com a punição de Dhyamaraja, o superintendente da morte. Nem tenho medo do fogo, do sol escaldante, da lua, do vento, nem das armas de Kuvera. Todavia temo ofender um Brahmana. Sinto muitíssimo medo disso. Meu querido Senhor, parece que a influência de teu grande conhecimento espiritual está oculta. De fato, estás desprovido de toda a associação material e vives absorto em pensar no Supremo. Por conseguinte, és ilimitadamente avançado em conhecimento espiritual. Por favor, dize-me por que estás vagando como um tolo. Ó grande pessoa santa, falaste palavras concordantes com os processos iógicos, mas, para nós, é-nos impossível entender o que disseste. Portanto, faze o obséquio de explicar-nos tudo isto. Considero-te o mais elevado mestre do poder místico. Conheces a ciência espiritual perfeitamente bem. És o mais elevado de todos os sábios eruditos e desceste para o benefício de toda a sociedade humana. Vieste para dar conhecimento espiritual e és um representante direto de Kapila Deva, a encarnação de Deus e porção plenária do conhecimento. Portanto, pergunto-te, ó mestre espiritual, qual é o refúgio mais seguro neste mundo? Acaso não é verdade que és o representante direto de Kapila Deva, a encarnação da personalidade de Deus? Para analisar as pessoas e ver quem realmente é humano e quem não o é, te apresentaste como surdo-mudo. Acaso não é com este fito que percorres a superfície do mundo? Quanto a mim, sou muito apegado à vida familiar e às atividades mundanas, e sou cego no que diz respeito ao conhecimento espiritual. No entanto, eis-me aqui diante de ti, desejoso de que me ilumines. Como posso avançar na vida espiritual? Disseste, o trabalho não me deixa cansado. Embora a alma seja diferente do corpo, existe fadiga devido ao trabalho corporal, que dá a impressão de ser fadiga da alma. Quando estás carregando o palanquim, de certo não há trabalho para a alma. Esta é a minha ideia. Também disseste que o comportamento externo observado entre o mestre e o servo não é real. Porém, embora no mundo fenomenal ele não seja real, os produtos do mundo fenomenal podem efetivamente afetar as coisas. Isto é visível e experimentado. Desse modo, embora as atividades materiais não sejam permanentes, elas não podem ser tidas como falsas. O rei
Rahugana prosseguiu: meu querido senhor, disseste que denominações como obesidade e magreza corpórea não são características da alma. Isto é incorreto, porque denominações como dor e prazer certamente são sentidas pela alma. Caso coloques uma panela de leite e arroz dentro do fogo, o arroz e o leite naturalmente submetem-se a aquecimento sucessivo. Do mesmo modo, devido às dores e prazeres corpóreos, os sentidos, a mente e a alma são afetados. A alma não pode ficar inteiramente livre deste condicionamento. Meu querido Senhor, disseste que as relações entre o rei e seu súdito, ou entre o amo e seu servo, não são eternas. Porém, embora essas relações sejam temporárias, quando alguém assume a posição de rei, seu dever é governar os cidadãos e punir aqueles que desobedecem às leis. Ao puni-los, ele ensina os cidadãos a obedecerem às leis do Estado. Também disseste que punir um surdo-mudo é como mastigar um mastigado ou moer uma pasta. Quer dizer, não há benefício nisto. Contudo, se alguém está absorto em seu próprio dever ocupacional designado pelo Senhor Supremo, suas atividades pecaminosas certamente ficam reduzidas. Portanto, se alguém se ocupa à força em seu dever, ele se beneficia porque, dessa maneira, pode aniquilar todas as atividades pecaminosas. Tudo o que falaste parece-me contraditório. Ó melhor amigo dos aflitos, cometi uma grande ofensa insultando-te. Pelo simples fato de possuir um corpo de rei, estava envaidecido pelo falso prestígio. Por causa disso, com certeza, tornei-me um ofensor. Portanto, oro que, por favor, me olhes com tua misericórdia imotivada. Se assim o fizeres, poderei libertar-me das atividades pecaminosas em que incorri ao insultar-te. Ó meu querido Senhor, és amigo da Suprema Personalidade de Deus, que, por sua vez, é amigo de todas as entidades vivas. Portanto, és equânime para com todos, e estás livre da concepção corpórea. Embora tenha cometido uma ofensa ao insultar-te, sei que não lucrarás nem perderás com meu insulto. Estás fixo em tua determinação, mas cometi uma ofensa. Devido a isto, mesmo que eu fosse tão forte como o Senhor Shiva, receberia aniquilação imediata devido à minha ofensa aos pés de lótus de um Vaishnava. Neste ponto encerram-se os significados Bhaktivedanta do quinto canto, 10º capítulo do Srimad Bhagavatam, intitulado O Debate entre Jada Bharata e Maharaja Rahugana.